Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui uma surpresinha, uma live que não vai ser tão, assim, demorada, mas nós vamos trazer um banco de dados muito interessante, que aqui está o Rafael Carvalho do meu lado, que ele tem uma longa história comigo, desde que eu comecei a escola pitagórica, ele é quem faz os meus vídeos, o áudio de narrativa, que filma, foi em viagem conosco, criou aqueles documentários bárbaros, tanto no Egito como no Peru. Então, vocês já o conhecem, pelo menos o trabalho, e agora estão conhecendo, quem não conhece, ainda pessoalmente, já que ele, em muitos eventos presenciais, ele também esteve. Então, tenho certeza que muitos alunos meus o conhecem também pessoalmente. E o Rafa aqui agora criou um primeiro livro que está fantástico, que se chama O Código da Arquitetura da Matrix, que é um livro que carrega os códigos, simbologia, explica assim, a parte fundamental, a parte chave dos símbolos, que muitos alunos, até foi uma coincidência, me pediam para que eu fizesse um livro de simbologia. É que meu perfil todo curso que eu faço, eu coloco a simbologia presente, mas explicando em relação à época os bancos de dados que eu estava observando naquele determinado curso. Então, o Rafa fez uma coisa que para a grande maioria vai ser uma mão na roda, e a arte, o material está muito bonito, e eu quero que ele fale a respeito disso. A profundidade é a base que todo mundo precisa para poder evoluir e conhecer ainda mais, e isso vai ajudar todos a terem uma ideia da simbologia, da base, da onde saíram boa parte daquilo que você vê no mundo hoje e desde sempre, e é um trabalho que ele deve explicar agora para vocês, porque vale muito a pena conhecer. Então é com você, Rafa. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, não sei que horário que vocês estão assistindo a live agora, mas é um prazer aqui aparecer finalmente, né? Durante todos esses anos trabalhando com a Maria, eu sempre fiquei nos bastidores, né? Nas gravações e nas edições. Então, os alunos mais antigos até me conhecem dos presenciais, quando a gente fazia os presenciais ainda. Mas eu sou a voz por trás dos vídeos também, como a Maria falou, né? E realmente eu já tenho alguns anos de pesquisa, na verdade a minha vida inteira eu sempre me interessei, sempre fui uma pessoa muito curiosa em saber como as coisas funcionam. Tenho certeza que muita gente se identifica com isso aqui, né? E ao longo dos anos, pelo menos uns 20 anos, eu fui juntando, acumulando material assim sobre diversos assuntos, né? E eu resolvi fazer um trabalho, escrever esse e-book, mas assim, básico, porque assim, o simbologia, né, a simbologia, ela é muito complexa. Então não dá para a gente fazer um trabalho abordando todos os símbolos e todos os significados que eles têm, né, todos os signos. Então eu fiz o básico, mas você sabe como é, o básico é sempre bom, né? É o alicerce que sustenta a casa. Então você precisa ter um básico bom para você compreender coisas mais avançadas, que é o trabalho da Maria. Se você não tiver o básico, você nunca vai entender o trabalho dela, né? Os alunos mais antigos sabem disso. Então eu decidi fazer esse livro porque eu sei que ele vai acrescentar muito aí para todos, né? Até mesmo as pessoas que já sabem, ou como o símbolo ele é infinito, o seu significado, e ele vai transmutando também com o passar das eras, sempre você aprende com ele. Ele nunca vai, eu já sei tudo disso. Não, nunca funciona assim. O símbolo não funciona assim. Então eu criei esse livro com essa ideia, né, de passar aí um conhecimento inicial, né, para os iniciados aí da Maria. Bom, e eu preparei, inclusive, agora uma apresentação pequena, de 10 slides, para a gente falar um pouquinho de dois ou três assuntos aí que estão no livro, né? O livro tem vários símbolos ali, várias figuras explicando, ele está dividido em 3 partes, desde os símbolos mais antigos, né? O olho de Horus, aqueles símbolos mais ancestrais, até os que a gente usa hoje em dia, né?
na cultura pop, que a gente vê bastante, tudo isso está na terceira parte do livro. Mas aqui eu trouxe uma apresentação curta para a gente entender um pouquinho mais do que fala o livro, explicar um pouquinho mais a simbologia. E aí é isso, eu posso apresentar quando você quiser, Mar, você que manda. Ele tá atrás de você, puxa ele um pouquinho para o pessoal poder ver, porque ele é um livro digital, na verdade, né? Mas a Hotmart, ela também manda impresso dessa forma que você tem em mãos, certo? Não, perfeito, é isso mesmo. Quando você lança um e-book na Hotmart, ele dá a opção também de fazer o livro físico, né? E pela própria plataforma da Hotmart, ele envia para as pessoas, né? Porque muita gente prefere o livro físico. Não é o caso da Maria, tá, gente? Ela não gosta do livro físico. No paper. E realmente tem várias vantagens, né? Você pode marcar, pode fazer várias coisas com o livro, que o livro físico não permite. Mas, mesmo assim, o livro físico aqui, para quem gosta, ele está em tamanho de folha 4, ele está bem grandão, né? Tá E bárbara, todo capa. colorido, tá bem bonito. Depois eu vou te dar um, viu, Mar? Vou mandar entregar um para você. No paper, no De paper. coleção mesmo. Eu gosto de ser de eletrônica. Eletrônico, Ele tá todo colorido, tem bastante imagem. Como Bárbaro. é um livro que fala de simbologia, obviamente ele tem que ser muito ilustrativo, né? Ele não pode ser só escrito, ele tem que ter muita ilustração, explicação, né? Pro entendimento mesmo. Agora volta na capa aí. Essa capa ficou legal. Agora você vai ter que me explicar aqui. Você tem uma estrela de 8 pontas. Exato. Por que você colocou exatamente 8 pontas? Pode revelar aí. Eu coloquei aqui a pirâmide do olho que tudo vê, né? Que é o olho da revelação. E as 8 pontas também, que é o símbolo. Macho. Que é o símbolo da estrela de Shamash, que é um dos símbolos mais antigos que a gente tem aqui. É um símbolo que tem pelo menos 5.000 anos. Se remete aos Anunnaki. Exatamente, os Anunnaki. Então, a Maria já sabe, né? E depois eu vou até buscar uma figura desse símbolo ancestral, né? Que do tempo do templo ainda, né? Que tem dos sumérios, aonde está mostrando. Lá atrás. Estrela de Shamash, tá lá na capa. É mesmo, bem estrela de lembrado. 8 pontas, né? Então, exatamente, porque ela tinha o sol negro na capa e por causa da perseguição às coisas do Zé do Bigodinho, eu precisei tirar na edição número 1, que eu também mudei bastante, fiz toda uma revisão, e fiz a segunda edição com a estrela de Shamash, estrela de 8 pontas, Sim. Que tem a ver com a história do livro 3 que eu nunca publiquei, e explica por que essa estrela de 8 pontas foi para aí. Você colocou a estrela de 8 pontas, então se remete à ancestralidade dos códigos da Matrix. Perfeito, é exatamente isso. Então essa é a capa do livro, e eu coloquei a cor também, que é uma cor de espiritualidade, né? Que é desses tons de roxo que ela tem aí. Então, vamos começar na explicação, Má? Vamos lá? Põe tela cheia, eu tiro meu som, põe tela cheia e eu tiro meu som aqui e você fica com a apresentação melhor. Então, pessoal, aqui a gente abriu aqui para começar a explicar o simbolismo, tá? Peguei aqui 2 símbolos para a gente falar. Eu peguei um símbolo, assim, mais conhecido, bem popular, na verdade, né? Tá aqui o simbolismo oculto por trás do seu café. A sereia do Starbucks e a Vesca Peace e a jornada da alma. Não sei se vocês já perceberam que a logo da Starbucks é uma sereia, né? Eu passar aqui. Bom, aqui eu fiz uma introdução aqui, né? Você já sentiu que existe algo a mais acontecendo? Uma camada de significado por trás das coisas? Quase como se estivesse em um jogo ou em um teatro, uns símbolos e narrativas que nos guiam sem a gente perceber? Essa sensação não é loucura, é o primeiro sinal de que você está começando a despertar para a arquitetura da Matrix. Então, a arquitetura da Matrix é construída com símbolos, eles são a linguagem de programação da mente subconsciente, tá? Isso é muito importante. E aqui eu vou dar um exemplo prático, tá? Então, falando aqui da icônica sereia da Starbucks, né? É uma sereia, a gente tem a imagem aqui embaixo, aqui da logo deles, né? Para quem nunca percebeu, é uma sereia que está segurando as 2 caudas, é quase em perspectiva, hoje em dia,
Mas depois eu vou mostrar como é que era a logo original deles, nos anos 70, era bem a merluzina mesmo. A merluzina é essa sereia aí de duas caudas, né? É uma é um arquétipo já muito antigo, tá? Remonta aí pelo menos no ano 1100 já se estava falando dela, mas ela é mais antiga que isso ainda, então assim, há relatos delas de milhares de anos atrás. Mas a Melusina em si, a lenda dela, começou a surgir na Idade Média, entre 1200 e 1300 anos, né? Então, uma figura icônica. E antes de explicar sobre por que a Starbucks usa esse símbolo, o que ele significa e tudo mais, é legal a gente fazer como os antigos faziam, né? Que é contar a história, o conto de fadas da Melusina. Antigamente, toda a tradição era feita oralmente, e elas eram faladas e explicadas através de histórias, né? Porque assim é mais fácil do inconsciente absorver, você aprende melhor assim. Então, sempre se usou a tradição de contar histórias para se explicar conceitos que são complexos, para explicar de forma racional, né? E a história da Melusina é bem interessante. O conto de fada, hoje em dia, é considerado para criança, né? Você fala, é um conto infantil. Mas ao longo de toda a história humana, os contos de fadas sempre foram contados de adultos para adultos, não para crianças. E a Melusina é um conto de fadas para adulto, como todos os contos são, tá? Então, vamos contar um pouquinho da história dela. A história da Melusina, na verdade, começa com a mãe dela, que é a Presina. A Presina era uma fada que vivia numa floresta em algum lugar da Europa, porque a história é europeia. E certa vez, o Elinas, que é um rei escocês, estava passeando, estava passando por aquela floresta e encontrou a Presina. Ele gostou dela, se apaixonou por ela e pediu ela em casamento. Como é de praxe em todas as histórias onde um mortal vai se envolver com um ser fantástico, né, que no caso é uma fada, tem que ter um acordo. Então ela fez um acordo com ele, falou, olha, eu me caso com você, contanto que quando eu der à luz aos nossos filhos, você não veja, e toda vez que eu der banho neles, você também não veja. Guarda essa informação, tá? Banho nelas, luz, né, água, essa informação é importante. E ele topou, falou, não, legal, tá bom, não tem problema. E eles se casaram. Aí passou um tempo, ela teve trigêmeos. E isso é legal, a Maria pode até depois comentar sobre as três mulheres, as trigêmeas, né, falar das moiras, alguma coisa assim, porque tem uma ligação forte aí, né, do feminino triplo. E teve as três meninas. E realmente, assim, ele cumpriu com a palavra dele, não via as meninas tomar banho com a mãe e tudo mais. Mas em determinado momento, em um momento ele viu ela dando banho nas crianças. E ela ficou enfurecida, falou, olha, você quebrou nosso acordo, eu vou embora. Pegou as três meninas e foi embora para Avalon, né, a mítica cidade Avalon. Fugiu para lá. E o rei nunca encontrou elas, até porque criaturas mágicas, né, sumiu e ele não encontrou mais. Muito bem. Quando as meninas fizeram 15 anos, também uma idade importante, porque é o rito de passagem feminino, né? Hoje em dia a nossa cultura não tem mais o rito de passagem masculino. E isso é um dos motivos para que os homens atuais vivem em eterno Peter Pan, que é aquele homem que vive como adolescente na casa dos pais. Porque um dos motivos, existem outros motivos, que a Maria explica em vários cursos dela, mas um dos motivos é a falta do rito de passagem, que é importante para o inconsciente saber quando acaba a infância e quando começa a fase adulta. Mas ainda a gente tem o rito de passagem feminino ainda, ele existe ainda, que é os 15 anos, né? Que é bem forte, a gente faz festas e tudo, então o rito de passagem feminino é muito importante, e era naquela época, como sempre foi. Então, quando ela fez 15 anos, esse simbolismo dela virar uma mulher,
A Melusina, que é a mais velha, né? Elas são trigêmeas, mas a Melusina é a mais velha, que saiu primeiro. Ela perguntou para a mãe o que aconteceu com nosso pai, quis saber da história. E a Presina, a mãe dela, explicou: olha, eu me casei com seu pai, a gente fez um acordo, mas aí ele quebrou o acordo e eu abandonei, fui embora porque ele quebrou o acordo. Explicou lá para ela. A Melusina ficou muito enfurecida e quis vingança com o pai. E aí ela se juntou com a irmã do meio dela, a Melior. Olha que interessante, ela chama Melusina, a irmã do meio Melior, e a irmã mais nova chama Palestina. Pra rastrear o Eis o porquê que ponto. chama Palestina. Vai lá. Eis o ponto. E É aí se interessante. liga com o criador da Starbucks. Longa história. Exatamente, exatamente. É interessante. Aí, para a gente não ficar estendendo demais, aqui vamos continuar na historinha. E a Melusina foi com a irmã do meio dela, a Melior, e foi até a Escócia atrás do pai dela, sequestrou ele e as riquezas dele e trancafiou ele numa montanha, segundo algumas das referências, né? Bom, a mãe da Melusina, né, das meninas, a Persina, ela descobriu isso aí. E ela ficou muito brava com as meninas, ficou muito brava e puniu elas, amaldiçoou elas. Não achei nos contos da história o que ela fez com a filha Melior, mas com a Melusina, ela transformou ela, ela amaldiçoou ela, dizendo que todos os sábados ela ia virar metade serpente, metade humana. Em outras versões, está dizendo que toda vez que ela fosse tomar banho, ela ia se transformar em metade serpente, metade de baixo serpente, a metade de cima continuaria humana. Talvez essa ideia de sábado ou aos banhos é aquela ideia de que antigamente todo mundo sabe que se tomava banho de vez em quando, principalmente na Europa medieval, né? As pessoas mal tomavam banho naquela época. E quando tomavam era geralmente de sábado, porque era o último dia da criação, era religioso, né? Último dia da criação, então você se banhava e ia descansar. Então as pessoas tomavam banho aos sábados. Por isso que deve ter misturado esse negócio de amaldiçoou no sábado ou amaldiçoou quando toma banho, misturou um pouquinho aí. E aí ela foi amaldiçoada dessa forma. E aí ela foi viver na floresta, como a mãe dela vivia, e ficou lá por algum tempo. Passou-se um tempo e um outro rei, mas só que dessa vez um rei francês, de nome Raimundo, Raimundo, nome português, né? Mas era um francês. Ele estava passando nessa floresta e encontrou a Melusina na floresta e achou ela linda, se apaixonou por ela e pediu ela em casamento. E a Melusina fez igual a mãe dela fez, né? Falou que aceitaria, contanto que fizesse um acordo, tivesse um acordo, que ele não poderia ver ela tomando banho, ou, dependendo da fonte que você pega, aos sábados, né? E ele topou, né? E para o francês, você não toma banho não é um problema muito sério, eu acho. Então ele topou essa ideia de não ver ela tomando banho. E eles casaram. Aí passou-se um tempo já no reino lá, na França, onde ela estava vivendo como rainha. Algumas fontes dizem que ele viu ela tomando banho, mas ela não viu que ele viu, e ele ficou quieto. Outras fontes dizem que ela viu, mas só que perdoou ele. Enfim, mas o que as duas fontes que eu procurei dizem é que depois desse acontecimento, em uma discussão que eles tiveram na corte, o rei falou assim para todo mundo ouvir que ela era uma serpente. Ela ficou enfurecida, se transformou em um dragão, tá? Virou um dragão, deixou dois anéis com ele mágicos e foi embora do reino e nunca mais foi vista. Grava essa ideia também de anéis mágicos, dois anéis mágicos. E essa é a história do conto, né? O conto de fadas da Melusina, que é um conto de fadas que não acaba com um final feliz casando com o príncipe, né? Ela acaba com a separação, com o divórcio e o abandono do reino e do príncipe encantado. E isso tem um motivo também que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais aqui, né? Um dos detalhes legais é esse final, onde ela vira
vira um dragão e foge, deixando para ele 2 anéis. A gente passar aqui para o próximo slide. E olha que interessante. Aqui a imagem já diz por si mesma, né? Mas eu vou explicar mesmo assim. A gente tem a imagem do Vesica Piscis, que são 2 círculos que quando se interpenetram, eles criam a Vesica Piscis no centro dela. A merluzina se encaixa perfeitamente nessa forma com a cauda dupla dela, né? A merluzina, quando ela abre as caudas, ela forma também uma Vesica Piscis. Os anéis que ela entregou para ele é uma referência a isso. São as 2 alianças, porque ao você gerar um círculo dentro de outro círculo e gera Vesica Piscis, você está criando uma realidade com a outra e fazendo a união delas e criando a vida. É um símbolo forte, por exemplo, do masculino e do feminino, que quando se unem, geram um terceiro, que é a vida, uma criança. A Vesica Piscis é frequentemente atribuído à vagina, porque dá vida, à boca, porque a palavra o verbo divino, né, que faz, o olho, que vê a luz, que vê as coisas, que projeta. Então é um símbolo sagrado feminino da criação, da manifestação. Como a gente pode ver aqui no quadro também do lado, você tem o formato aqui como se fosse um peixinho aqui embaixo, né? Que é o símbolo cristão, né? O símbolo de Cristo aqui, que é a representação de um peixe. E a merluzina é o quê? Uma sereia. Né? Então a representação também dessa parte da criação. E eu vou explicar o porquê também disso, tá? Porque o peixe, Vamos voltar do começo. Como a merluzina era uma serpente, mas aqui ela está representada como uma sereia, certo? Teoricamente são coisas diferentes. Ou ela é um dragão, serpente, ou ela é uma sereia. Mas por que acontece essa mistura, acontece essa mescla das coisas? Porque o dragão, ou a serpente, ou os répteis em gerais, representa o instinto mais primitivo da pessoa. Tá? E o peixe, ele vive na água, nas profundezas, o que significa que ele vive no inconsciente. Então existe uma sinergia entre o inconsciente e dentro do inconsciente está os seus instintos mais básicos, mais primitivos. Ele vive no inconsciente de forma forte. Então por isso esse vínculo, essa mistura de hora ela na mitologia está dizendo que ela é uma serpente e aqui agora ela aparece como uma sereia. Os dois têm escamas e tal, então eles estão interconectados, tá? A gente também vê aqui na imagem a taça, que é formada a partir do Vesica Piscis. Essa é a taça, também quem conhece simbologia sabe, é o feminino, é o sagrado, onde bebe o sangue de Cristo, onde bebe o vinho. O que é isso? O sangue menstrual, o sangue da força que antigamente se usava para fazer manifestações e fazer várias outras coisas de magia, era o sangue feminino da criação. E interessantemente também você consegue tirar uma cruz do símbolo da Vesica Piscis, como está mostrando ali. Então há uma relação muito forte aí, né? E aqui a gente pode fazer uma junção da merluzina com a Lilith. Tá? Aqui na mitologia hebraica, Lilith foi a primeira mulher de Adão que se recusou a ser submissa e o abandonou. Igual a Melusina fez com o marido dela, abandonou ele, não foi? Ela representa a liberdade, a rebeldia, o poder feminino autônomo e a força da natureza selvagem que não pode ser contida. É aquilo que eu falei da mistura, dessa ideia de rebeldia, de autônomo, de força, que está no inconsciente, que está relacionado com as serpentes, né? E relacionado com os peixes também no inconsciente, né? Assim como a Melusina, Lilith encarna a soberania sobre si mesma, a conexão com o lado instintivo e a recusa em ser domesticada. Ambas são arquétipos de uma força primordial feminina, muitas vezes marginalizadas, mas essencial para o equilíbrio.
Então, Lilith foi a esposa de Adão, como está dizendo aqui, e ela não quis se submeter e foi embora, fugir, foi viver a vida dela, e não igual a Melusina fez com o marido, né? E aqui na imagem você vê a representação de Lilith, tá? E você pode ver o pé dela, que é um pé, é uma presa que ela tem, né? Que é essa parte animalizada que ela tem na parte de baixo, né? Então, as partes de baixo animalizadas, significa que ela está aterrada e está no plano físico, presa, e também não é domesticável, não é facilmente dominada, né? Não é dominada. Vamos seguir aqui. Então, a gente tem aqui o original da Starbucks, tá? Dos anos 70, que é a Melusina, tá? Então, a Melusina aqui, ela está representada com os seios de fora, com a cauda aqui aberta, bifurcada dela e tudo mais, e hoje em dia, a versão dela mais bonitinha, mais pop, né? Bom, a gente pode observar que a Melusina original, lá antiga, a primeira que foi criada, ela ainda representa essa parte feminina e de fertilidade, né? Então, a mulher com seios de fora, com as caudas abertas, é fertilidade para formar a Vesica Piscis, é da fertilidade. Já o modelo atual, ele já cortou, já cobriu os seios dela com cabelo, já não mostra as caudas do jeito claro, né? Fica ali meio só uma evidência fraca. E colocou uma estrela de 5 pontas também na cabeça dela, que já abre para outras simbologias, outras coisas também. Aqui eu não quero isso está no livro, mas eu não quero. Posso interferir, Rafa? Deve. Dá para ver aqui, entre a primeira fase e a segunda, porque eu acompanhei bem a história do Howard Schultz, que é o criador da Starbucks, e a história que ele conta, porque ele é judeu, de ascendência Ashkenazi, Polônia, e a Melusina faz parte de uma das bandeiras antigas da Polônia, né? Uhum. Então, é a questão da família, ancestralidade dele, onde se carregam vários signos envolvidos. Mas a questão é desses Ashkenazes, e muitos deles se consideram a linhagem de descendência divina, né? Então, temos isso na história, que então eles têm o direito divino sobre vários aspectos e grupos pertencentes a essa descendência, por isso a questão da Ucrânia hoje é tão importante em ação, junto com o Iraque, que é a origem principal dessa imagem, e depois Grécia, a helenização que houve. Então, para sintetizar, ao olhar a Melusina aqui, nós temos abraxos, né? Então, primeiro, depende da época, qual é esse abraxos? Anteriormente chamado até de Yaldabaoth, que é o demiurgo. Então, quando nós vemos o demiurgo, falamos de um personagem masculino, nós vemos o corpo da serpente, e aí se traz para o Abraxas também, um deus imaginado como masculino, já na Alexandria helenizada, temos toda essa influência, então as duas serpentes, mas se você olha para a cauda aqui, você tem exatamente a Mitra Papal, que são os deuses, que há vários nomes, Apkalo que eu usei na verdadeira história da humanidade, o Dogon, outro Dogon, ou Apkalo, eu gosto mais de Apkalo, que é o formato do bico aberto. Então, nós temos muitos elementos aqui. Da passagem da primeira para a segunda, nós temos, então, como você colocou, a Vênus, ou então até Saturno, como queira, mas aqui está a Mitra de novo, tá? Então, os deuses da água, Deus peixe, na forma feminina, então, nós temos uma passagem de um lado para o outro, onde se traz o demônio, o Deus e o demônio, a versão superior e inferior, as duas versões juntas, o masculino e o feminino, na versão, e aqui a coroa, então, que se quer dizer como uma coroa de Ishtar,
não é mais uma Melusina, então temos uma versão de Ishtar. O cabelo na forma da água, veja aqui o Zapcalo novamente, a bifurcação da coroa papal, da mitra papal, que é exatamente os Zapcalo, os Dogon, os deuses que saíam da água. Então, nós temos uma mistura, um sincretismo de épocas e simbologia entre a fase 1 e a fase 2, e essa representação para um Ashkenazi faz muito sentido devido ao que eles tomaram para si como a origem divina de sua história, desde a mistura da história da Palestina, aí está uma das filhas da história da Melusina, desde a história da Palestina, ou seja, a região toda do Levante, a história que então se junta com essa Alexandria helenizada, então do Deus que é metade serpente e metade um leão ou até um galo, e dessa forma se mistura o masculino com o feminino, na forma de demônio, porque depende da Babilônia, né, nós temos a mulher então demonizada, e por isso a coroa de Vênus, aqui ela está endeusada, digamos assim, mas na forma de Melusina ela está demonizada, que é a demonização da mulher, que ocorre na Babilônia. Então, Ishtar se transforma em um demônio no final, então ela sai de um estágio divino da mãe celestial na antiga Suméria e vai sendo desconstruída, demonizada e transformada então em um demônio feminino, com a imagem que você mostrou. Então, esse sincretismo histórico que está na linha do tempo, na imagem da Starbucks, faz sentido devido à escolha do próprio Howard Schultz, se é que foi só ele, na imagem número 1, quando ele lançou nos anos 70, e depois na imagem que permaneceu e foi aceita como ok, mas carregando toda essa simbologia e esse significado histórico daquilo que eles clamam geralmente para si mesmos, que é essa história da sua origem divina e ancestral, carregando uma história que oficialmente não lhes pertence, mas que eles clamam para si mesmos. Nossa, perfeito, assim, foi magistral esse comentário, porque acrescentou, assim, enriqueceu profundamente. É exatamente isso, houve uma mudança, e essa mudança foi estratégica, né, eles mudaram a logo da versão original para a versão atual, porque já aqui como eu escrevi, em todo mundo, milhões de pessoas iniciam seus dias como um ritual de café da Starbucks. É um hábito, uma rotina que se tornou quase sagrado para muitos. O aroma inconfundível, o sabor familiar, o símbolo da sereia, todos combinam em um rito matinal que vai além da simples ingestão de cafeína. A cada gole, um sigilo arquetípico é ativado inconscientemente em milhões de mentes. Uma energia é invocada, uma frequência é sintonizada. Isso é muito importante, voltando lá, porque eles fizeram algumas modificações e transformaram a fertilidade da Melusina em sedução, para pegar o seu lado mais animalizado mesmo, e ser hipnotizado por ela, assim como a sereia hipnotiza o marinheiro, né? Então hipnotiza e te embriaga, te vicia naquilo. O café é uma substância viciante, né? Ela, inclusive, é como se fosse uma droga legalizada, ela causa vício realmente, né? Tanto que o café, para quem não sabe, a origem dele, ele era usado exclusivamente pelo sacerdote para fazer trabalhos espirituais, ele não era uma bebida social nem nada disso. Aí alguns europeus roubaram a planta e levou para a Europa e foi difundindo a bebida, né? Mas ela inicialmente era uma bebida sagrada, consumida só para rituais de mudança de consciência e tudo mais. Então a bebida, o café tem muito poder, né? A gente banalizou ele, não me entenda mal, eu gosto de café, eu tomo café todo dia também, tá? Mas ele foi banalizado, ele era uma bebida sagrada porque ele tem sim
um poder sobre sobre o nosso corpo e nossa consciência, tá? Então ela foi transformada para ativar essas partes sensoriais, e todo dia milhões de pessoas fazem esse rito aí sem saber que estão fazendo, né? E aqui a gente entra no dragão da cabeça da gente, que vai se ligar com a Melusina, e o dragão da sua cabeça domando o cérebro reptiliano e a fúria de Sobek. Por que eu trouxe esse assunto aqui? O que esse assunto tem a ver, né? Na verdade, ele tem tudo a ver. Eu coloquei aqui em amarelinho, né? Mas os códigos não estão apenas lá fora, o mapa mais importante está aqui dentro. Então, quando a gente fala de símbolos e a gente fala das histórias, elas não estão falando lá de fora, do símbolo, que aconteceu há milhares de anos, ela está falando o que está dentro de cada um, dentro de você. É aí que é ativado as coisas, tá? Porque o símbolo, ele só tem poder dentro de você, não fora de você. Fora de você, o símbolo é uma imagem, né? É você que vai atribuir o signo dele, que é o significado. Cada pessoa atribui um significado diferente para um símbolo. Tá? Então, assim, o conceito junguiano, né, de que o símbolo é um arquétipo, aonde dentro dele ele guarda vários signos, que é vários significados, né? E aí cada pessoa vai interagir daquele jeito e vai ter uma força no seu inconsciente de determinado jeito também. Então, os antigos egípcios, mestres da psicologia arquetípica, conheciam bem essa força, dessa força do inconsciente, da simbologia que mexe no nosso inconsciente. Eles não a viam como um alienígena do espaço, mas como um deus poderoso e aterrorizante que habitava as águas primordiais do Nilo e da própria psique humana, o deus crocodilo Sobek. Coloquei esse alienígena do espaço porque muita gente acredita nos reptilianos como entidades físicas fora do planeta, extraterrestres, que estão aqui, né? E o caso aqui da ideia dos egípcios não era que eles eram de outro mundo, mas era uma força primordial dentro de cada um de nós, tá? Então, o Sobek era a personificação da força implacável, a moral do instinto reptiliano. Ele era a violência súbita, o desejo voraz, a agressão indomável. Ele era temido por sua fúria destrutiva, mas, paradoxalmente, Sobek também era venerado como um deus protetor e uma fonte de poder faraônico. Por quê? Porque os sacerdotes entendiam que a mesma energia que pode destruir, se dominada e canalizada, é o que pode proteger e criar um império. A verdade não é que somos governados por reptilianos lá fora. A verdade é que somos governados pela fúria de Sobek dentro de nós, pelo nosso próprio cérebro reptiliano operando sem controle. Então, quando você está tomando lá o cafezinho da Merluzina, ela encanta você e pega nessa parte do seu cérebro reptiliano. Você não está consciente. Você entra e faz um rito estando inconsciente. O seu cérebro reptiliano que está te dominando. Eu trouxe algumas figuras interessantes aqui, né, para mostrar a referência de como os antigos já sabiam dessa força, onde simboliza a serpente como sendo o cérebro reptiliano aqui, né? Tenho aqui um esquema de desenho, e aqui do lado também os três cérebros que a gente tem, né, que cuida da parte de emocional, o neocórtex, que é a razão, e o mais primitivo de todos, que é o cérebro reptiliano animalizado, tá? E vocês podem ver também que se trata de o quê? De um réptil, né? Escamas e tudo, essa parte animalizada do ser. Então, a alegoria de Platão, acho que explica isso de uma forma magistral, né? Platão, há 2.400 anos, deu o melhor modelo da mente humana, a alegoria da carruagem. Muita gente conhece a alegoria de Platão, a mais famosa dele é a a alegoria da caverna. Da caverna, obrigado. Da caverna, eu acho que é a mais famosa dele, né? Todo mundo conhece. Mas ele tem essa alegoria também, que para quem gosta de filosofia conhece, é famosa também, mas não tanto quanto a da caverna, né? Então, Platão, lá na obra Fredo, descreve a alma humana como uma carruagem. Então, essa carruagem é conduzida por um cocheiro e é puxada por 2 cavalos.
essa poderosa alegoria nos oferece um mapa para o autoconhecimento. Então, o cocheiro representa a razão, que é o neocórtex, né? A nossa lógica, a nossa mente consciente das coisas. É a parte da alma que busca a verdade e o controle capaz de guiar a carruagem. O cavalo branco simboliza as emoções elevadas e nobres, né, que é o espírito apaixonado, o anseio, a glória, a virtude, o bom, o belo, né, essas virtudes que os gregos tanto valorizavam do melhor do ser humano. E o cavalo negro, ele encarna os instintos primitivos, o cérebro reptiliano, a parte da alma que busca prazer, satisfação, que a gente já falou bastante disso aqui, né, essa parte mais animalizada, mais instintiva que a gente tem. Então, quando o cocheiro, que é a mente, está confuso e não sabe para onde ir, a carruagem, que é o corpo, é conduzida pelos cavalos, que é a emoção, e puxada automaticamente sem qualquer direção. Então, se você não tem controle sobre o cavalo preto, sobre o seu cérebro reptiliano, sobre essa parte mais animalizada, ela vai te guiar e talvez te leve para caminhos que você não queira ir. Ela vai conduzir errado, vai sair da estrada, vai fazer você pular, vai quebrar a roda da carruagem, você vai se machucar, ela vai ficar totalmente fora. Então a ideia é que o cocheiro esteja sempre atento, controlando esse cavalo, para que ele guie de forma centralizada. É uma referência, é uma alegoria muito, muito interessante, muito bonita de Platão, para o controle de si mesmo, o controle dos seus impulsos mais primitivos, os seus impulsos instintivos, porque o ser humano é o único ser, isso é Platão também, né, que falava isso, é o único ser que consegue transcender os instintos. Um leão nunca vai deixar de ser leão, ele não pode ser outra coisa, querer ser outra coisa, eu vou ser um leão melhor agora, eu vou ser um leão vegetariano, eu vou ser... um leão é um leão, né? O ser humano, ele tem até determinado ponto uma liberdade de transcender a si mesmo e superar essa parte aí animalizada dele, né? E era essa alegoria que ele está se referindo, essa parte que a gente tem, essa capacidade que a gente tem é o que difere, é uma das coisas que difere a gente dos animais, né? Essa capacidade que a gente tem tão forte. Então aqui eu coloquei, né, a energia bruta, né, o cavalo negro não é inerentemente mal, ele é a energia primordial, a força bruta, a paixão, os instintos e tudo mais, né, a necessidade de condução, contudo, essa energia precisa ser conduzida, a razão, tudo que eu já falei aqui, né. E aqui é a conclusão, para a gente fechar essa história aqui, que nunca fecha, né, na verdade, ao tempo que eu estou falando, eu falei 1% dos símbolos, né. Mas vamos continuar esse assunto. Aqui tem a verdadeira underline, história underline, que é minha página, para quem quiser seguir lá, estou postando coisa todo dia, né? O e-book está aí. Eu vou tirar aqui a transmissão para a gente conversar um pouquinho mais, viu, irmão? Eu queria que você voltasse no Deus Crocodilo para eu fazer uma observação, pode? Tem Então, muita coisa para falar, por favor. porque tem a ver com a Melusina e tem a ver no aspecto de como se monta e desmonta a simbologia. E aí, quando você falou da carruagem de Platão, então, novamente, nós voltamos ao mesmo ponto, que é a carruagem de Abraxas, que representa a Melusina, essa ideia já da Idade Média da Melusina, ela representa a carruagem, ou Abraxas, não a carruagem, mas o próprio Abraxas, na versão feminina, misturada com Ishtar, e misturada com a demonização de Ishtar, que vai para Tiamat, então o demônio Tiamat, por isso que metade dela é uma serpente, e ao mesmo tempo a influência do catolicismo, do cristianismo, da questão da serpente, depende de que fase a serpente era boa no cristianismo no início, e depois se transformou no catolicismo, a serpente é má. Tudo isso, esse desmontar de seres e encaixa novos pedaços, como é o caso do Deus Crocodilo Sobek, esse teriantropismo, então são os teriantropos, é uma propriedade da nossa matriz de realidade
de montar e desmontar, e eu queria observar que é o que acontece hoje com essa juventude que virou gato, quer ser cachorro, porque isso acontece quando? Sob substâncias que alteram o estado da consciência, e essas visões de Teriantropos surgiam exatamente, no Antigo Egito era muito comum isso, mas não só, surgiam ao consumir substâncias que alteravam a mente das pessoas. Então, principalmente as que bloqueiam a razão. Então, ao bloquear a razão, ou a mente criativa, ela passa a montar e desmontar peças e começa a misturar pedaços de animais. Então, todo mundo deve ter visto já quem fez ensaios com substâncias, desde que sejam xamânicas, etc. Essa mistura de animais. Então, isso faz parte da própria matriz de realidade, quando a ordem e a razão é apagada, que é o que está acontecendo com a humanidade, trazendo, então, uma versão de um animal humano que vemos até nos contos e nas histórias de pessoas que falam de extraterrestres com cara de leão, bom, ficaria até bonitão, um leãozão humano, né? Mas que falam dessas misturas, como é o caso do Deus crocodilo, então você mencionou, extraterrestres, então reptilianos e etc., que são padrões e frequências, mas o teriantropo, que é essa mistura de humano com animal, surge exatamente no apagamento do estado da razão. Exatamente em momentos de medo, angústia ou utilização de substâncias, é que estes demônios ou seres remontados e desmontados surgem. Então, a melusina inicial causava medo, quando o Howard Schultz lançou a Starbucks, usando a ancestralidade e memória dele, e ao mesmo tempo, então ela foi construída, trazida de volta para uma imagem melhor, porque ele utilizou a origem, que é Ishtar na sua representação da coroa, e os deuses que saíam das águas, então que é os Apkalo ou os Dogon, como queira, e esses então trazem O Enki, né? resgate positivo, sim, tudo nessa época do Enki saindo da água, exatamente. Então ela está saindo da água, se remeteu aí ao masculino e ao feminino misturado, mas da imagem que trazia inputs de medo e de alguma coisa de monstro negativo, saltou para uma imagem da Starbucks nova, que traz um resgate mais positivo e de uma memória anterior. Então, esse jogo de imagem que foi feito, inclusive essa mitra papal que está aí na coroa dela, que é a mitra dos Apicalo, né, que é exatamente o que eles usavam na cabeça, nas imagens da antiga Suméria, que Apicalo, né? Exato. Então, isso tudo remete para um positivo. Então, ele só brincou com a simbologia do medo e da pressão, daquilo que traz o mistério interno, que faz esse jogo da mistura da obliteração do estado mental racional para um estado de indução de um lado não tão aprazível assim, para um lado que você colocou, tem lados, quem não entende o que está enxergando, vê uma coisa que traz o lado sensual dela, Vênus como estrela ou Saturno como queira entender isso, mas por outro lado tem o positivo da coroa, tem o da princesa, tem o positivo da quem tem uma impressão, né, da mente que não reconhece, mas sente a mitra papal, e por aí vai. Então ele fez um jogo de um simbolismo danado que a grande maioria não percebe o jogo, mas um é rejeição, e ele teve que trocar isso rápido, e o outro foi a aceitação.
É fantástico esse jogo de manipulação simbólica e como isso movimenta as massas na direção que eles querem, as massas não enxergam, que estão vendo, porque não reconhecem, não conhecem a história. Exatamente. Como são arquétipos muito antigos, todos os arquétipos são antigos, né? Como são arquétipos, o que acontece? A pessoa conscientemente nem percebe. Tem gente que nunca nem percebeu que, por acaso, a logo da Starbucks é uma sereia. A pessoa nem viu isso. Mas o inconsciente dela viu. O inconsciente não deixa escapar nada. E o inconsciente coletivo sabe do poder dessas forças, né, na nossa mente. Então, ele capta, e é aí que você é dominado e segue no mundo, vivendo em manada, sem saber por que você está fazendo tal coisa, porque você quer tal coisa, dominado, completamente dominado pelo cavalo preto que sai desgovernado aí. Então, a ideia do livro era você começar a aprender a observar os símbolos que rodeiam vocês, nós, a sociedade toda, para que você comece a ficar mais desperto, comece a não ser deixado dominar, tá? Porque eles dominam de forma inconsciente, é o melhor tipo de domínio, de controle que existe, é o inconsciente, porque você não sabe. Para você tá numa boa, tá normal, nada tá acontecendo. Mas existe um domínio grande e esse domínio é feito através dos símbolos. Eles têm um poder muito forte. Conscientemente você não percebe, mas inconscientemente não escapa nenhum detalhe disso aí. É muito poderoso. Então a ideia é que você acorde para isso, né? O público da Maria é um público já qualificado, o pessoal aqui estão todos muito bem, mas mesmo assim sempre é bom alertar e aprender mais, né? O símbolo ele nunca se esgota. O que a gente falou aqui, a gente está falando um tempinho já, e não falamos quase nada do que esse símbolo pode representar. Tem Não, muita só coisa. isso aqui dá umas 5 horas de análise, mas a gente só dá uma pitadinha. Principalmente porque tem que fazer um paralelo com o Howard Schultz e tem que fazer o paralelo com toda a caminhada da Starbucks, dos bancos que entraram no meio, os banqueiros que hoje são donos disso, para entender a pressão na troca do símbolo e a sua representação. Não, perfeito. É isso, então assim, tem muito mais símbolos para ser desvelado lá no livro. Aqui, como eu peguei já o livro físico, né? Tem bastante coisa aqui. Então, tem o cubo de Saturno, né? Que tem um simbolismo absurdo, tem muita coisa. Vale muito a pena aí para quem gosta do assunto e quiser acordar um pouco mais da Matrix, né? Para poder comprar o livro, Rafa, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então, Tá. para que o pessoal possa clicar e diretamente já poder comprar o seu livro, ok? Exatamente. E aí, assim, para o pessoal que está assistindo, o livro tem 50% de desconto, é só clicar no link que a Maria vai deixar aí na descrição. Também eu coloquei um bônus para vocês, de simbolismo, tá? Que é um manual dos símbolos rápido ali, para você saber qual é o significado daquele símbolo. São 16 símbolos principais que eu coloquei, mostrando o significado dele original e o significado dele oculto usado na matriz para dominar. É bem legal, eu coloquei como bônus para quem adquirir o livro principal, que é esse aqui, vai estar adquirindo, vai automaticamente receber esse livro bônus também, tá bom? Então é isso. Perfeito. É isso, pessoal. Então, foi um belo de um recado. Como ele falou, uma pitadinha, mas deu para divertir com certeza e me deu vontade de tomar café também. Mas não agora, nesse horário, estamos gravando à noite. Fica para amanhã de manhã. Fica para amanhã de manhã, verdade. Tomar o café, só que agora você vai tomar o café com uma outra consciência, né? Vai estar mais desperto, e essa é a ideia. Que Sim. você continue vivendo no mundo, que você continue sendo quem você é, mas uma forma melhor, uma forma mais desperta, porque aí você não vai ficar sofrendo tanto, sendo levado para caminhos que talvez você não queira. Quando você está consciente de si, você tem um controle de si, você consegue decidir melhor a sua vida. Essa é a ideia. Perfeito.
Perfeito, Rafa. Obrigada pela participação aqui no canal. E, pessoal, o livro vale a pena. Então, link na descrição aqui do vídeo para quem quiser. Muitos alunos já têm, porque eu passei para os grupos de alunos. E vale a pena dar uma força para o Rafael, porque ele precisa continuar, fazer a continuação desse livro, para que possamos ajudar as pessoas a entender a base. Aí vocês vão ter uma base boa para entender ainda mais os meus cursos, porque isso vai ajudar a ter uma boa visão. Então, obrigada, Rafa. De nada, e assim, dando um spoiler, já que você falou, eu realmente estou fazendo um segundo livro e um terceiro. Aí esses livros já estão contando a origem desses símbolos, já é um livro um pouco mais denso, inclusive, mas está saindo esses livros também mais para frente. Mas aí a gente conversa depois. Com certeza, faremos outra live. Quero agradecer, tá, por tudo, né, por todos esses anos de trabalho junto, por toda a nossa experiência, pelo tudo que eu aprendi, tudo que a gente fez, construiu junto, agradecer a todo mundo também, todos os alunos que sempre foram muito educados, carinhosos quando me encontram, essa última vez que a gente teve o presencial, né, muitos alunos vieram falar comigo, e assim, foi, assim, é muito legal. Então, é de coração mesmo aí que eu fiz esse trabalho para todos vocês, espero que vocês gostem. Maria, muito obrigado, eterna gratidão, e a gente faz outras lives depois, né? Perfeito. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.